Vamos pensar um pouco sobre família aqui nessa manhã, sobre pai. Eu acredito que esses dias sejam importantes porque me parece que as pessoas elas se voltam mais àquilo que normalmente a gente acaba, de alguma maneira, não pensando tanto. E essa semana a gente viu, e principalmente no dia de hoje, você vai ver muitas homenagens que são feitas. Você deve ver matérias que passarão tanto na TV aberta como nas mídias. Aí você vai ver matérias que vão de alguma maneira sensibilizar teu coração, fazer você pensar sobre família. Eu tenho uma mensagem para agora de manhã e outra para a noite, para o nosso culto da noite. E eu queria pensar um pouco, hoje pela manhã, sobre as famílias de ontem. As famílias de ontem. Queria olhar com gratidão para as nossas famílias que, de certa maneira, trabalharam em nós, nos geraram. Volto a dizer a você que hoje pela manhã, e durante essa semana, eu pensei muito sobre esse assunto que a gente quer hoje refletir aqui nessa manhã. Sobre o valor da família, a bênção da família, os desafios da família. Você há de convir comigo que em cada tempo houveram desafios. Em cada tempo houve desafios. Quando a gente pensa no dia de ontem, a gente entende que o dia de ontem foi um dia também desafiador para os nossos pais. Se você está aqui essa manhã, você ainda não é pai, com certeza você é filho. Você é filho de alguém. Você nasceu de alguém. E a gente sabe que os desafios, eles sempre existiram para as nossas famílias. As nossas famílias e os nossos pais, eles foram cercados de desafios. E eu até entendo, gente, que os desafios de ontem, eles não eram maiores e nem menores que os desafios de hoje. Todavia, eu entendo que os desafios de ontem não havia tantas ferramentas. Não havia tantas ferramentas para enfrentá-las como a gente tem hoje. Hoje a gente tem muitas ferramentas que nos habilitam a lidar com os desafios. Você concorda comigo? Nós temos ferramentas de todos os lados. A gente encontra ferramentas. Mas eu queria citar Provérbios 24, verso 3 e verso 4, para que ficasse dentro de nós esse verso que Salomão nos escreve. E ele diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Veja novamente. Com sabedoria se constrói uma casa. Com discernimento, ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e do que é agradável. Vamos pensar. As famílias de 30, 40, 50 anos atrás, elas viveram dias difíceis em muitos sentidos. Viveram momentos difíceis em muitos sentidos. Volto a dizer que não havia tantas ferramentas como existe hoje. Não havia tanta informação como temos hoje. Não havia terapia ou livros. Não havia tantos livros sobre como criar filhos, como resolver conflitos em família, como resolver conflitos em casamento, como tornar um casamento saudável. Não havia tantas ferramentas como hoje nós temos. Mas naquele tempo havia algo muito valioso, que muitos de nós estão perdendo nos dias de hoje. Ou seja, havia um esforço constante. Havia esforço.
Os nossos pais eram muito mais esforçados do que intelectuais. A maioria deles. A maioria deles eram muito mais esforçados. Mesmo em silêncio. Mesmo o silêncio falava para que as coisas fossem mantidas de pé. Naquela época, o diálogo não era tão intenso. O diálogo era curto. Eu me lembro de meu pai falava muito pouco com a gente. O pai falava com comportamento, o pai falava com o olhar. O pai falava só com a presença. Quando ele chegava, você sabia que alguma coisa tinha que, de alguma maneira, ser revista. Então, muitos pais expressavam amor sem muitas palavras. Eles expressavam amor com as suas ações. As ações de nossos pais, as ações dos pais de 30, 40, 50 anos atrás, o amor dos pais era demonstrado através de quê? Através das ações. Ações do acordar cedo, do trazer o sustento para casa. Eu me lembro de meu pai. Meu pai, nós morávamos em Palmeiras, em Vila Ipelândia. Meu pai acordava 3h30 da manhã para pegar um ônibus até a estação, para da estação apanhar um trem, ir até Calmon Viana, de Calmon Viana para São Miguel, de São Miguel pegar uma outra condução até chegar a Guarulhos. Era uma correria tremenda. Isso foram os últimos dias. Quando eu já era um pouco mais adulto. Mas me lembro quando criança, quando ele trabalhava nessas grandes empresas que pavimentavam a nossa nação. Camargo Correia, Andrade Gutierrez, essas empresas. E meu pai viajava e ficava 40, 30 dias fora de casa. Voltava para trazer o salário para sustentar a família. Era assim que ele demonstrava amor, trazendo sustento, consertando aquilo que estava quebrado, estragado dentro de casa, se mexia para fazer alguma coisa, garantindo que não faltasse o que era básico. Aquilo que era básico nunca faltou, nem a mim nem a meus irmãos. Sempre houve o que era básico. Não havia luxo, não havia grandeza, não havia nada disso. Mas o básico não faltava. A roupa para vestir, o tênis ou o calçado para calçar, não faltava isso, não faltava. As mães, elas carregavam com muita fé, com muita força, elas carregavam fé. Muitas vezes cuidavam de muitas coisas sozinhas, do cuidado dos filhos, da comida, enfim, de tudo elas cuidavam. Mas tudo era feito, havia muito pouco, mas havia muita dignidade. Essa era mais ou menos o modelo da família de ontem. Agora, mesmo com todo esse esforço, haviam desafios que eram reais. Essas famílias de 30, 40, 50 anos atrás, elas tinham uma certa dificuldade em demonstrar afeto. A gente foi aprendendo a demonstrar afeto, a demonstrar carinho. O avanço cultural foi nos trazendo isso. Hoje nós entendemos a importância do demonstrar afeto, do demonstrar carinho, da gente demonstrar de alguma maneira aquilo que a gente traz. A gente hoje aprende a fazer tudo isso de uma nova maneira. Havia pouco tempo de qualidade junto, onde havia isso com essa visão. Nós vamos proporcionar qualidade nesse tempo. Dificuldade em lidar com emoções, com conflitos. Eu me lembro que eu ouvi muito essa expressão quando eu era garoto. Homem não chora, hein? Homem não chora. Eu ouvi muito isso. Homem não faz isso, homem não faz aquilo outro. E aí a vida foi nos ensinando que homem chorava se necessário fosse, que homem pedia perdão se necessário fosse, que homem, ele também se sentia impotente diante de muitas situações. As tradições eram mais rígidas e nem sempre
o diálogo existia. Quem da minha faixa etária aqui que falava com liberdade com os pais sobre sexo? Quem aqui da minha idade que falava com liberdade sobre essas coisas com os pais? Não, a gente evitava falar, a gente evitava tocar no assunto. Porque o pai já virava para a gente: isso não é conversa para moleque não, isso não é conversa para isso não, isso não é seu tempo. E foram mudanças que foram havendo. Mas quando a gente olha com muita compaixão, sabe por quê? Porque embora houvessem muitas limitações, todos eles quiseram fazer o melhor pela gente. Todos os pais quiseram fazer o melhor. Eles podem ter errado, eles podem ter falado. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. No círculo familiar, eles tentaram fazer o melhor. Se eles de repente soubessem tudo que a gente sabe hoje, talvez fosse até melhor. Porque a carga de informação que a gente tem hoje é muito grande. Mas a gente precisa olhar com gratidão para a família de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás que seja. A gente precisa olhar para essa família com muita gratidão, com muita alegria. Por quê? Porque eles quiseram fazer o melhor. Eles fizeram de tudo para fazer o melhor. Gente, quantas lembranças boas eu tenho de meu pai. Porque eu não fico focado nas coisas que não foram boas do meu pai. Não. Meu pai viveu muitas imperfeições. No tempo que trabalhava, correndo os trechos da vida, trabalhando, se envolveu com álcool, se envolveu com alcoolismo. Talvez para esquecer os problemas, para esquecer a solidão, para esquecer a distância que se havia da família, porque ficava 30 dias fora, 40 dias fora, você imagina. Eu me lembro uma vez que eu estive com amigos aqui, a gente foi para Campo Grande, Mato Grosso, e a gente passou uns dias no Pantanal. Tá aí o Ayrton, o Zilton, o Carlos. Você lembra quando a gente visitava aquela turma que fazia pontes no Pantanal? Gente, aquela turma que fazia pontes no Pantanal, eles ficavam 6 meses no Pantanal, construindo pontes. E a gente estava lá e teve algumas noites que a gente ficou por lá e a gente estava a caminho de um destino e a gente então parava no acampamento daquela turma. E teve algo lá que foi engraçado para nós. Primeiro é que todos eles dormiam em redes. E eles colocavam o véu sobre a rede, mosquiteiro, né? Para que mosquitos e pernilongos ali não pudessem picá-los. E outra coisa que nos chamou a atenção foi a pilha de 51 na época, de pinga. Sabe aquele litrão de pinga, aquele negócio puro, mas era uma tonelada de garrafas vazias. E aí, não tinha como você não ver aquilo e não perguntar para os caras, né? Falou: vem cá, foi vocês que beberam tudo isso daqui, meu? Aí os caras: a gente bebe porque para esquecer, a gente bebe para dormir logo, para a gente não ter que ficar aqui nessa solidão terrível. E eu já era pastor naquela época, e eu não critiquei aqueles homens por fazerem aquilo. A razão que eles apresentaram foi isso, a solidão. Porque eles estavam no meio do breu, no meio do nada, por 6 meses, longe da família, longe dos filhos, longe da mulher. E a maioria deles dizia assim: a gente passa o mês todo, passa 6 meses aqui, tudo para mandar o recurso para a família. Todos eles eram trabalhadores, homens dignos, homens que lutavam para levar o melhor para a família. Mas você ficava espantado de ver a quantidade de álcool que aqueles caras tomavam. E eles tomavam com o propósito de esquecer os problemas, de esquecer a solidão, de por algum momento conseguirem gerenciar tudo aquilo, para não ficar a noite toda acordada com saudade da família. Olha que situação. E eles estavam tentando fazer o melhor pelas suas casas. Então a gente precisa olhar com muita gratidão e compaixão para as nossas famílias que nos acolheram,
que nos ajudaram a ser o que somos hoje. Porque se somos o que somos hoje, é porque de alguma maneira os nossos pais trabalharam na nossa vida. Os nossos pais trabalharam no nosso coração. Eles não foram perfeitos, eles não foram certeiros em muitas coisas, quem sabe com a gente, mas eles fizeram o melhor. Agradecer aquilo que foi plantado, olhar com muita gratidão. Eu me lembro que meu pai, uma das coisas que ele me dizia era assim, quando eu ainda era garoto: meu filho, eu te dei algo que ninguém pode bagunçar a não ser você. Eu falei: o que, pai? O seu nome, sua vida. Só você pode bagunçar a sua vida. E me lembro que meu pai dizia para mim assim: ó, há muitos dos meus exemplos que eu não quero que você tenha. Porque você sabe que o seu pai tem um problema com isso, com isso. E meu pai partilhava isso comigo. Eu me lembro disso. Foram poucas as vezes. Eu me lembro que o meu primeiro pastoreio, gente, eu era líder de jovem na igreja. Mas o meu primeiro desafio pastoral, sabe qual foi? Foi ter que pastorear o meu pai. Em que sentido? Eu vou contar para vocês. Meu pai já era um homem que estava começando a ir à igreja. Ele estava se limpando do alcoolismo. Estava se tornando uma pessoa limpa e livre desse vício. Os meus irmãos estão aqui, lembram disso? E meu pai teve uma recaída na empresa que trabalhava. Saiu com os amigos e aí ele bebeu muito, encheu a cara. E naquele dia ele teve um infarto. Ele infartou. Aí ele foi internado. Eu me lembro que eu tinha lá meus 20 anos, 21 anos nessa época. E eu fiz uma oração pedindo a Deus que Deus não deixasse o meu pai morrer. Não deixe o meu pai morrer, Deus. Porque eu não estou preparado para lidar com isso. Eu não tenho capacidade ainda de continuar a minha vida sem meu pai. Eu entendi assim. E eu orei sobre isso. Falei: Deus, não deixe o meu pai morrer. Naqueles dias não havia tanta tecnologia, não havia tanta ciência para lidar com o coração como existe hoje. E eu me lembro que quando meu pai saiu do hospital, ele voltou para casa, ele voltou extremamente envergonhado. Envergonhado com o que havia acontecido, envergonhado por ter bebido novamente, envergonhado por aquela situação que, em meio àquele porre que ele havia tomado, ele ainda teve um infarto. Então ele estava extremamente envergonhado, se sentindo culpado. E eu me lembro que quando ele voltou do hospital para casa, ele voltou com aquela culpa, com aquela vergonha. E eu percebia que ele estava muito reservado. Reservado por causa da vergonha. Você já sentiu vergonha alguma vez na vida? E se reservou ao silêncio? Se reservou à solidão? Porque você estava com vergonha de algum comportamento que você teve? E meu pai estava daquele jeito. E eu sempre tive um coração pastoral. A característica de um coração pastoral é que esse coração, ele tem muita compaixão. Todo pastor, ele tem muita compaixão dentro dele. Ele tem muita empatia. E eu estava dentro de casa. 21 anos. E eu me lembro de ter sentado com meu pai na mesa da cozinha. Ele estava sentado. Quando eu me sentei, olhei para meu pai, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Do nada, eu não havia falado nada, ele começou a chorar. Eu já entendi que a lágrima, que o choro, era algo que ele estava querendo me dizer. O que ele queria me dizer? Filho, eu estou envergonhado. Filho, eu não devia ter feito o que fiz. Filho isso, filho aquilo. Eu percebi tudo aquilo. Aí de repente meu pai deu aquela respirada funda, enxugou seu olho. E eu disse para ele: pai,
Eu amo o Senhor e eu não estou aqui para julgá-lo, eu estou aqui para ajudá-lo. Eu estou aqui para andar com o Senhor. O Senhor é meu Pai e eu quero andar com o Senhor. Eu quero o cair, Pai, é do homem, mas o levantar é de Deus. Os passos, Pai, de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E se ele cai, Deus vai o levantar. E Deus está levantando o Senhor. E dei uma palavra para o meu pai. E graças a Deus, meu pai, desse tempo em diante, nunca mais ele colocou uma gota de álcool na sua boca. Meu pai se firmou depois disso. Meu pai se firmou em Cristo, se firmou em Jesus, se firmou em Deus, se firmou na palavra de Deus. E foi assim. Quando meu pai partiu para a glória, meu pai, ele infartou e ele caiu em meus braços. Eu me lembro que quando eu voltei para casa, eu agradeci a Deus e disse: Deus, eu estou muito triste porque o meu pai partiu, mas hoje eu sou um adulto muito capaz de lidar com essa situação. Me dê uma palavra, Senhor. Eu me lembro que minha mãe tinha uma caixinha de promessa. Eu peguei aquela caixinha de promessa, mas dentro de mim mesmo eu falei: não quero isso. Deus, me dá uma palavra na Bíblia. Peguei a Bíblia de meu pai. Sabe quando você abre a Bíblia assim, mete o dedão? Não faz isso não, mas eu naquela hora fiz. Porque eu estava muito angustiado com aquela situação. E eu coloquei o dedo. E o verso foi: ouves ao teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela vier envelhecer. No dia que o meu pai partiu. Deus, ele cuidou de cada detalhe. Aí eu fico pensando, num dia de paz como esse que nós estamos vivendo, como é que a gente não vai lembrar? Como é que a gente não vai trazer à memória estas lembranças? Então, a todos aqueles que têm pai aqui, que você ainda tem a alegria de ter o teu pai do lado, curte o teu pai. Não adianta você que é menino hoje querer discutir cultura, querer discutir a cultura de ontem com a cultura de hoje com teu pai. Escuta. Aprende a ouvir teu pai. Às vezes tem essa pegada de, sabe, aquele conflito cultural, sabe? Às vezes existe isso. E a gente precisa saber lidar com essas coisas. Agradeço que foi plantado em você. Quantas coisas boas meu pai não plantou na minha vida. Quantas coisas boas. Muitos dos valores que carrego foram aprendidos lá no silêncio da rotina da minha casa. Nos pequenos gestos que meu pai teve comigo. Aprenda com os erros, mas honre os acertos. A gente precisa aprender com os erros, mas honrar os acertos. Porque gente que aponta erro é gente comum. E gente que honra os acertos é gente sobrenatural. E gente que honra o acerto, ou que honra os acertos, não é gente comum, é gente especial. E a gente precisa honrar os acertos. Sabe, nunca aprender aquele olhar de aprendiz. O passado não foi perfeito, a família não foi perfeita, mas ela plantou em mim sementes maravilhosas que estão dando fruto até hoje. Naquela conversa que tive com meu pai ao redor da mesa, meu pai falou assim para mim: meu filho, você me perdoa? Seu pai não vai mais beber. Eu falei: pai, isso vai ser bom para o senhor. Isso vai ser bom para a vida do senhor. E eu vou estar aqui, eu estou junto com o senhor, a gente pode andar junto. E por isso que eu digo que as primeiras ovelhas que eu pastoreei estavam dentro da minha casa. A compaixão. Porque na verdade, só Deus Pai é perfeito. Só Deus Pai é absolutamente perfeito. Mesmo quando os nossos pais falharam, eles continuaram ensinando para a gente, curando, moldando.
Quanta gente que não é marcada de repente negativamente e vivem com uma amargura no coração, com uma falta de perdão que vai definhando a vida dela. Essa semana eu terminei de ler um livro do pastor Márcio Camilo, que pregou aqui, Cuspa Fora o Veneno. Um livro muito bacana que faz uma abordagem do perdão à luz da teologia e da psicologia. Muito legal o livro. Muito bacana, aprendi muito. Então, aquilo que aconteceu, que de repente não tenha sido bom, tenha sido uma marca negativa, porque todos nós é bem possível que a gente tenha enfrentado uma marca negativa de quem a gente não queria ter marcas negativas. É bem provável que aqueles que são pais aqui, como eu, talvez a gente tenha deixado uma marca negativa no filho da gente, sem querer ter deixado. Você não quis ter deixado, mas você deixou. Você não queria ter dado esse exemplo, mas em algum momento você deu esse exemplo, que não foi muito bom. Então a gente precisa olhar para a nossa família com gratidão. Olhar e lembrar dos pais, e lembrar com gratidão, ter gratidão no nosso coração. Porque embora eles tenham falhado, e é possível que eles tenham falhado em alguma coisa, mas eles demonstraram coisas tremendas para com a nossa vida. Os pais de ontem, eles viviam desafios diferentes dos pais de hoje. À noite eu quero falar um pouco sobre os desafios do pai de hoje. Agora, ser pai sempre foi um desafio. Mas quando a gente olha lá para o passado, para os dias de ontem, volta a dizer, eles enfrentavam outras batalhas. Não havia como concorrente deles redes sociais. Não havia como concorrente deles essa gente que luta tanto pelo coração dos nossos filhos. No entanto, havia um embate constante sobre eles. Porque eles queriam amar, queriam proteger, queriam guiar com sabedoria, com conhecimento em meio de tempos difíceis. O pai do passado, ele carregava aquele peso da provisão. Ele era o provedor. Era um provedor quase exclusivo. Muitos deles trabalhavam de sol a sol para garantir o que era básico para a gente. O tempo dos filhos era curto, mas o amor estava presente nas suas ações. Esse foi o pai de ontem. Estava presente nas suas ações. Mesmo que o afeto verbal fosse raro. Não sei qual foi a tua experiência, mas a experiência de muitos de nós é essa. E o desafio deles era expressar amor através de desafios diários, sem palavras. Esse era o desafio deles. O pai de ontem, ele lutava para ensinar com exemplo. Sem tecnologia, sem métodos modernos. O ensino só vinha pelo exemplo da vida. Não tinha outro meio. Os livros não eram tantos como são hoje. Nada era tão carregado de aprendizado como é hoje. Mas eles tentavam ensinar a gente. Nos ensinavam a respeitar valores. Nos ensinavam a orar do jeito deles. As primeiras orações que eu aprendi na minha vida tinham a ver com a religiosidade que meus pais tinham do catolicismo romano. E ali eles me ensinaram o Pai Nosso. Nos ensinavam a ajoelhar ao pé da cama. Meu irmão Ramiro aprendia isso. Me lembro quando ele levantava para trabalhar às 6 horas da manhã. Me lembro que o meu irmão ajoelhava na cama e juntava suas mãos e orava o Pai Nosso. Me lembro disso porque a gente dormia no mesmo quarto. Ele era bem mais religioso que eu na época. Dava a bênção para o meu avô com as mãos dadas. Aos meus pais com as mãos dadas. Juntava as mãos e dizia, bênção, pai. E minha mãe e meu pai pegavam na mão. Tem coisas que a gente lembra que emocionam o nosso coração. O desafio que os nossos pais tiveram era esse desafio de ser coerente entre aquilo que se dizia e aquilo que se vivia. É um desafio muito parecido com os nossos hoje, mas naqueles dias, quem sabe, até mais difícil que a gente.
Os pais do passado, eles enfrentavam aquela dureza da cultura. Por quê? Porque era uma cultura que reforçava muito um lado só da moeda e se esquecia do outro. Havia uma dureza emocional. Aquilo que eu te falei ainda há pouco. Ei, homem não chora, hein? Ei, aquela coisa toda. Muitos de nós foram instruídos e ensinados a não demonstrarmos emoções. Por isso que tem muita gente hoje carente de afetividade. Não consegue dizer, eu não consigo dizer. Eu não consigo falar. Ontem era desse jeito, mas tem muita gratidão. Querido, honremos os pais do passado, que mesmo com as suas limitações, muitos deles deram o melhor pela gente. Se você é pai hoje, aprenda com os erros e com os acertos do pai de ontem. Aprenda. Aprenda. Meus filhos aprenderam assim. Felipe e Gustavo. Eu sempre disse a eles, aprendam com os meus erros, não precisa repeti-los. Tenha misericórdia do seu pai, porque o seu pai também erra. Tenha misericórdia do seu pai, porque o seu pai também falha. E se você que está aqui essa noite, essa manhã, aliás, você tem alguma coisa que repercute lá na sua alma, repercute lá no seu interior, quando você lembra do seu pai, não está na hora de você liberar perdão para essa situação? E viver bem? Não está na hora de você liberar o perdão e encontrar paz em Deus, encontrar paz com você, paz com o passado que ainda não passou, como deveria ter passado por você, porque tem muita gente que o passado não passou por ela, e quando o passado não passa por você, você ainda carrega dentro de você marcas que ainda te machucam, e a gente não precisa viver assim. Os pais de ontem ou a família de ontem, eles enfrentaram tempos difíceis, com ferramentas limitadas, mas muitos deles deixaram o seu legado de fé, de trabalho e de caráter. Eles nos deixaram esse legado, fé, trabalho e caráter. Ser pai sempre foi um desafio, mas também foi um privilégio, uma missão divina. Ser pai é uma bênção, porque você tem o poder de influenciar. Então, essa manhã eu quero convidar você, e eu queria convidar você a ficar em pé também no seu lugar. Quero convidar a você para que a gente olhe para trás com gratidão. Que a gente aprenda com o passado e que a gente construa um futuro melhor do que aquele que a gente viveu. Que a gente construa um amanhã melhor do que aquele que a gente viveu. Melhor. Como é que eu posso fazer algo melhor do que aquilo que eu vivi? E hoje a gente está diante dessa possibilidade. Eu queria agora fazer aquilo que eu queria fazer. De repente você esteja com a sua família aqui. Se você não está com a sua família, não há problema. Talvez você esteja aqui representando a sua casa hoje. Mas eu queria chamar a vocês para consagrar sua família aqui nesse altar. Queria convidar você a sair do seu lugar, vir ao altar. Nós vamos consagrar nossa casa, consagrar nossa família. Você está com a sua esposa, está com o seu filho, está com a sua futura esposa, quem sabe, seu futuro esposo. Você pode vir aqui também e dizer, Deus, eu queria que você venha mais para frente para dar lugar para o pessoal entrar. Queria que você fechasse os seus olhos. Você pode não ser pai ainda, mas você é filho de alguém. Queria que você olhasse um pouco com gratidão para tudo aquilo que Deus te proporcionou viver. Oh, pastor, foi tão difícil, pastor. Eu sou tão marcado por tudo que aconteceu. Eu queria te convidar a olhar para as coisas boas que aconteceram. As coisas boas que houveram. Para as lembranças boas. Talvez hoje seu pai não esteja aqui.
sua mãe não esteja aqui. Mas olha as lembranças. Alguém disse que as memórias é o amor que fica. E é verdade. As memórias é o amor que fica. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui neste altar nesta manhã. E nós queremos, com muita gratidão, Senhor, olhar para a família que o Senhor nos presenteou. Te agradecer pelos pais que o Senhor nos deu. Te agradecer, Senhor, porque embora tenham falhado em tantas coisas, eu acredito que todos eles tentaram fazer o melhor, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Queremos olhar para trás com gratidão, Senhor. Queremos olhar para os dias de ontem, Senhor, agradecido. Porque afinal de contas o Senhor nos sustentou. Porque afinal de contas o Senhor ouviu as nossas orações. Porque afinal de contas o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa vida. O Senhor mudou o nosso viver, Senhor. Obrigado, Deus querido, pelos pais. Obrigado pelos pais que já não estão mais entre nós, Senhor. Mas que foram pais que deixaram as suas marcas. Que deixaram o seu legado. Que deixaram a sua fé. Que deixaram o seu caráter. Que deixaram o legado, Senhor, dentro de nós, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo tempo que a gente viveu e que a gente pôde desfrutar. As famílias, Senhor, que há 30, 40, 50 anos atrás, elas não tinham as ferramentas que hoje nós temos, Senhor. E muito obrigado pelas ferramentas que o Senhor nos dá hoje, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que através disso a gente possa fazer com a nossa família melhor do que aquilo que aconteceu conosco lá atrás. Obrigado pela evolução de cada um de nós, ó Deus, que o Senhor deu. Ó Deus querido, nós queremos também consagrar as nossas famílias hoje ao Senhor. Queremos consagrar nossa casa hoje ao Senhor. Queremos apresentar nossa paternidade ao Senhor hoje. Queremos apresentar, ó Deus, a nossa vida ao Senhor hoje. Queremos apresentar a vida dos pais aqui neste altar diante do Senhor. Queremos abençoar as famílias que estão aqui, Senhor. Meu Deus, que esse coração seja sarado por qualquer ferida que tenha sido aberta durante o relacionamento familiar, Senhor. Feridas que o Senhor é capaz de curar. Feridas que o Senhor é capaz de fechar. Feridas que o Senhor é capaz de cicatrizar. Oh Deus, quantos acontecimentos, meu Deus, na família, para destruí-la, para arruiná-la, mas o Senhor fez com que a família sobrevivesse, o Senhor fez com que a família ficasse junto, o Senhor fez com que a família fosse restaurada, e nós te louvamos esta manhã por isso, Senhor. Que os pais que estão aqui, Senhor, que, ó Deus, a família reunida neste altar, que os filhos, ó Deus, que representam seus pais aqui neste altar, Senhor, sejam eles regrados pela tua boa mão, Senhor. Ó Deus, nós neste altar consagramos as famílias. Nós neste altar consagramos, ó Deus, o viver familiar. Consagramos, ó Deus, a esta casa, a esta família. Senhor, nós os abençoamos para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E se você crê, você diz amém.